Estou em Brasília. Acabo de participar de um seminário de planejamento do PSOL, onde ouvi uma palestra de um grande economista, Paulo Clias, funcionário de carreira do IPEA, um órgão dos mais importantes para o estudo da realidade brasileira e o planejamento do desenvolvimento nacional. Participei da comissão especial que discute a reforma da Previdência. Mais uma vez, podem ter acesso tanto ao Estadão quanto aos demais sites, jornais nacionais. Não vou deixar de ter uma posição firme. Inclusive, deixei claro que prefiro que as ameaças de punição se realizem, prefiro, se necessário, perder o mandato, mas não venderei a minha dignidade. Não deixarei que essa farsa ocorra, que a falácia do déficit da Previdência vire verdade, para que os que defendem essa tese de que há um déficit possam apresentar uma proposta de destruição do direito à aposentadoria, para favorecer exatamente os marajás, os que ganham muito, as grandes empresas e particularmente os bancos, que são os que são donos hoje das empresas de previdência privada. O governo Temer e a bancada de apoio ao governo não terá paz enquanto eu for deputado. Hoje fui ameaçado pelo presidente de ser mandado para o Conselho de Ética. Não cometi nenhum crime. Ele que remeta o meu nome ao Conselho de Ética. O que eu disse é que não aceitaremos que representantes do governo venham aqui para mentir, usando a TV Câmara e toda a imprensa diante de deputados federais para mentir, mentir e mentir, com o objetivo de tornar a sua mentira uma verdade. Depois desse trabalho e do trabalho em plenário, onde pude homenagear em memória, que vai fazer 14 anos de morto, um dos mais importantes intelectuais e militantes da esquerda revolucionária brasileira, Genildo Batista, entre outros temas que tratei da tribuna da casa, estou aqui para manifestar a minha total solidariedade ao povo de Belém, por conta dos riscos a que estão submetidos os nossos monumentos históricos e, mais especificamente, o Palácio Antônio Lemos, um palácio secular de um estilo colonial francês, uma raridade arquitetônica. Eu viajo por este país, tive a oportunidade de conhecer vários países do mundo, e para quem conhece aqui, mesmo os palácios governamentais em Brasília, você dá um salto e toca no teto, pés direito de 2 metros e poucos de altura no máximo. Eu tive o privilégio de ser prefeito de Belém e durante 8 anos viver naquele Palácio Antônio Lemos, de onde administrei a nossa metrópole, tanto para desenvolver os projetos de infraestrutura como os projetos sociais que tornaram nossa cidade mais bonita, mais limpa, mais saneada e, fundamentalmente, com uma educação, saúde e política cultural de qualidades, porque educação e cultura são bens sociais, são direitos do povo, obrigação do Estado, e a prefeitura é uma dimensão do Estado. O município é parte do Estado brasileiro e tem que cumprir o seu papel estratégico no desenvolvimento com obras de infraestrutura, mas também com políticas sociais, de saúde, educação, mas políticas culturais. O Antônio Lemos é um patrimônio porque, além de ser uma arquitetura de grande valor histórico, de grande valor estético, ela hoje guarda o acervo do Museu de Arte de Belém. Nós administramos Belém inicialmente com 600 obras apenas no seu acervo. Obras de Portinari, de Chico de Assis, de
Malfatti, de grandes pintores nacionais, muitos artistas estrangeiros, particularmente italianos, mas de outros países, e dos grandes pintores, desenhistas, escultores paraenses, obras seculares. Por exemplo, Pierre Verger, nascido na França, que viveu em Salvador, mas também viveu parte da sua vida, um período da sua vida importante em Belém, deixou um acervo maravilhoso de fotografias sobre a realidade brasileira e particularmente com imagens tão importantes de um período rico da história de Belém. Ter comprado o acervo do Verger para enriquecer o patrimônio do Museu de Arte de Belém foi para mim não só uma obrigação, foi um privilégio, foi uma demonstração de amor pela nossa cidade. Da mesma forma, o enriquecimento da biblioteca do museu. Enfim, a preservação e o aumento do acervo, além de duas reformas nessa obra tão importante da arquitetura de Belém, são demonstrações de amor pela nossa cidade. Infelizmente, há mais de 12 anos, essa obra tão importante da arquitetura brasileira, onde funciona a sede da Prefeitura de Belém, sofre um abandono atroz. É uma violência, é uma perversidade contra a vida de todos os belenenses abandonar aquele lugar que é sede da própria administração da nossa cidade, da nossa metrópole, que acaba de completar 481 anos desde sua fundação. Somente o desamor, somente o desprezo à nossa história, à nossa memória, à nossa riqueza arquitetônica, à força cultural do nosso povo pode explicar esse abandono que foi relegado, os monumentos em geral, mas o Palácio Antônio Lemos, tanto pelo prefeito Dulcemar Costa, quanto pelo atual prefeito. É uma vergonha. E esse abandono redundou hoje num risco muito sério de perda desse patrimônio, até porque o Corpo de Bombeiros, da mesma forma como alertou no caso do pronto-socorro municipal que incendiou em 2015, já alertou que é necessário fazer uma restauração do sistema elétrico no Palácio Secular a fim de evitar riscos. E hoje a cidade amanheceu com a possibilidade de perder o seu monumento à sede da administração municipal. Isso só não ocorreu, felizmente, porque a 100 metros está exatamente alocado o quartel principal do Corpo de Bombeiros de Belém. E isso permitiu que os carros-pipa chegassem logo para salvar o monumento. No entanto, houve destruição de parte do monumento e principalmente do acervo da biblioteca e de algumas obras de arte, inclusive do acervo imobiliário que tem valor histórico. Grande parte da biblioteca foi alagada, documentos históricos de grande valor destruídos pela ação do Corpo de Bombeiros na tentativa de salvar o Palácio Antônio Lemos. Não tem culpa o Corpo de Bombeiros, tinha que salvar o monumento, apesar dos prejuízos que são reais. A grande culpa é da administração municipal. E eu quero aqui expressar o meu repúdio e vou repudiar também aquelas autoridades, particularmente ligadas ao Tribunal Regional Eleitoral, que tiram do cidadão de Belém o direito de saber qual a decisão acerca de manter ou não as duas decisões de cassação do atual prefeito por corrupção eleitoral. Nenhum cidadão de Belém, muito menos eu, que sou deputado federal, que fui prefeito 2 vezes, 3 vezes deputado estadual e que tenho a honra de ser professor há quase 40 anos. E ao mesmo tempo ser arquiteto e urbanista. O meu amor por Belém, não pelo fato de ter sido candidato e, na minha avaliação, eleito, mas com a eleição
e o mandato roubado pela corrupção eleitoral. Mas tirando de lado essa situação, não por ter sido candidato, como cidadão de Belém, eu quero expressar o meu incômodo e quero fazer uma exigência pública de que seja colocado em pauta o mais rápido possível a decisão, o processo que diz respeito às 2 cassações do atual prefeito por corrupção eleitoral. Uma decidida pelo juiz com base em denúncia do PSOL e outra provocada pelo próprio Ministério Público Federal no estado do Pará. Portanto, são decisões da própria justiça, o que não se pode admitir, que passem 4 anos e um prefeito cassado conclua o seu mandato, que na verdade é um não mandato, porque é inadmissível que o dinheiro público, a máquina pública, seja usada em função de um processo eleitoral, num avassalador processo engrenagem, uma avassaladora engrenagem da corrupção eleitoral, e que fique por isso mesmo. Não aceitaremos um cruzar de braço das instituições. Portanto, como cidadão, eu quero dizer, Belém não pode ser a cidade onde cada esquina é um monturo de lixo, onde cada cidadão que precise de um hospital seja obrigado a deitar numa maca, num corredor ou até no chão do hospital quando não é barrado na porta. Não é possível admitir que a nossa cidade, uma metrópole incrustada na floresta, com um dos mais ricos acervos do patrimônio histórico arquitetônico nacional, esteja colocada em risco porque não tem legitimidade para governar quem foi, entre aspas, eleito, cassado antes da realização do segundo turno e, infelizmente, mantido no cargo por conta de uma certa lerdeza, que espero não seja, não acredito que seja intencional, porque eu acredito na justiça. No entanto, o meu apelo está feito. Resolvamos isso. Eleições novas para que Belém não seja soterrada pela incompetência e pela corrupção.